Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo, pessoal, o papo é morar sozinho. Bom, em se falando de morar sozinho, já tenho uma longa data, né? Tenho grandes anos aí de experiência. Vou falar para vocês aí quando eu comecei a morar sozinho. Vou colocar aqui entre aspas, já vou explicar para vocês porque entre aspas, beleza? Então eu fui morar sozinho, larguei da minha família, né? Vamos dizer assim, porque eu não fui morar sozinho, larguei da minha família em 2005. Então eu morava na casa da minha mãe. Decidi me mudar para uma cidade grande, na cidade do interior. Decidi mudar em cidade grande à procura de oportunidades, à procura de empregos. Beleza? Empregos mais... Tinha emprego de roça na cidade e tal, mas emprego de roça é coisa temporária, né? Não era todo o tempo que você estava trabalhando, e naquela época a gente visava muito ter a segurança da carteira de trabalho, por exemplo. Então a gente visava muito arrumar um emprego, e na cidade era bem escasso de emprego. Hoje mudou um pouco as coisas, né? Hoje não está tão escasso assim na região, mas na época eu tive que migrar para cidade grande, capital. Então, o que aconteceu? Eu tinha alguns amigos que já tinham ido antes com esse mesmo propósito de arrumar um emprego, né? Fazer carreira, crescer, fazer faculdade e tal. Eles foram antes e eu fui depois, né? Então quando eu fui, tinha dois amigos morando junto, tá? E eu fui depois, completando aí o terceiro amigo. Então eu digo morar sozinho, não é tão sozinho assim. Morar sozinho que eu digo é morar com amigos. Mas depois eu acabei morando sozinho mesmo, tá? No desenrolar aqui da história, vocês vão ver que eu acabei ficando sozinho mesmo. Cada um tomou seu rumo ali e tal, e eu acabei morando sozinho. Bom, o que a gente fazia, pessoal? Na época eu ganhava um salário, eu ganhava até um pouco mais de salário. Na época o salário era R$300, para vocês terem uma ideia. E eu comecei ganhando no supermercado, comecei como empacotador de supermercado, beleza? Comecei ganhando 380. Se eu não me engano, é R$380, se eu não estou enganado. Porque essa parte eu não lembro direito, mas eu lembro que é na faixa disso aí. E daí o aluguel, a gente rachava o aluguel em 3, dava tranquilamente para sobreviver ali com o aluguel que a gente fazia. Às vezes a gente pegava e ia fazer uma compra pro mês inteiro, assim, aí no supermercado, né? Aí fazia uma compra pro mês inteiro, daí a gente rachava também ali as compras que era comum, por exemplo, arroz e feijão, todo mundo come arroz e feijão, então, né, a gente rachava em 3 ali. O que só um comia, por exemplo, o cara comprava a parte, por exemplo. Né? Então tinha essa questão. E a gente foi se virando ali durante um tempo. Aí até que depois, as pessoas que moravam comigo, um casou, o outro foi morar junto com a mãe dele, que também foi para cidade grande, né? Deixou a casa na cidade pequena e foi morar junto com o filho, foi por causa do filho, inclusive, que era filho único. E daí depois eu fiquei morando sozinho. Então, eu fui em 2005. Quando eu fiquei morando sozinho foi em finalzinho de 2008, até menos eu acho. Finalzinho de 2008. Eu não lembro qual foi o mês, se foi dezembro, foi novembro, mas eu acho que deve ser ali mais ou menos por julho, agosto, mais ou menos. Então eu fiquei de julho de 2005, né? Daí o tempo que eles foram embora eu também não lembro, tá? Mas eu sei que lá por julho, mais ou menos, de 2008, eu já estava morando sozinho. Mais ou menos essa época, eu já estava morando sozinho. Aí depois eu lembro que foi em novembro de 2008, daí que eu mudei de casa. Aí a partir do momento que eu mudei de casa, daí eu já lembro tudo, que eu estava sozinho. Tá? Acho que a mudança, ela ficou ali como um ponto que marcou entre eu morar sozinho e eu morar ali com os meus amigos. É bem tranquilo para quem está querendo morar sozinho. Eu não sei se isso serve de conselho aqui para quem está querendo morar sozinho e tal. Mas é bem tranquilo assim você começar, principalmente quando você não tem nada e você vai pagar aluguel, por exemplo. É importante você ter amigos, tá? Só que, pessoal, olha, eu aconselho bem vocês saber com quem são esses amigos. Você entendeu? Porque às vezes pode trazer problemas. Você tem que saber quem vai conviver com você. Então, eu imagino
eu imagino que seja mais fácil você reunir aí com pessoas que você já conhece a índole, pessoas, por exemplo, que não usam drogas, pessoas que não bebem, é bem mais fácil de você conviver com esse tipo de pessoa. Verifique se a pessoa não vai trazer problema para você, porque daí é complicado, hein? Daí é complicado. Bom, entre as pessoas que moraram comigo, foi tranquilo, foi suave, né? Geralmente ninguém fumava, por exemplo. Essas pessoas que moraram comigo, ninguém chegou a usar drogas, por exemplo, tá? Então foi bem tranquilo. Então a gente tinha, porque imagina, você fumar com alguém que fuma e você não fuma, a pessoa ela tem que respeitar o seu espaço, por exemplo. Jamais ela pode acender um cigarro dentro de casa, né? Se ela respeitar, vai fumar lá fora, tal, aí beleza, mas talvez já não dê certo. E mesmo assim tem as intrigas, tá? Então você tem que ter cabeça aí tem que saber administrar bem, né? Para não... Discussão sempre vai ter, tá? É comum ter discussão, mas tem que ser bem maduro aí para levar, né? Para conseguir acertar os problemas aí sem um prejudicar um outro, tal. Essa é a coisa mais normal que tem são as discussões, né? Às vezes você pega ali, às vezes está convivendo com a pessoa ali diretamente, né? Às vezes, né, acaba gerando atrito, tal. Geralmente, se todo mundo estiver trabalhando, é melhor, porque daí, por exemplo, vão ficar na maioria do tempo fora, né? Às vezes tem um em casa só ou dois ali e tal. Quanto menos conviver ali, né? É melhor. Mas é interessante que você tenha maturidade suficiente para saber conversar nesses momentos de atrito, né? Que um ali, às vezes um compra uma coisa, o outro vai lá e come, tem tudo isso. Tá? Às vezes um vai fazer uma compra, ou às vezes um acaba pagando mais, ou às vezes tem aquela questão, empresta o dinheiro para mim, depois o outro não paga. Aí sim que começar a acontecer as coisas. Mas é bem tranquilo. Então, essa é uma dica, né, para quem quer começar a morar sozinho. Se você não tem dinheiro, por exemplo, ou se você ganha pouco, porque o dinheiro do aluguel ele quebra as pernas, tá? Então, se você ganha pouco, mais ou menos, você tem que colocar no papel aí o dinheiro do aluguel, se você vai conseguir pagando o aluguel. Se você não conseguir, é ideal que você consiga aí, tipo uns 2 amigos ou 3, dependendo aí do tamanho da casa, para você pagar o aluguel. Mas se você paga o aluguel, eu acho que é melhor morar sozinho, tá? Eu acho que é melhor morar sozinho, porque daí não tem essa questão de atritos. Do jeito que você deixar a casa vai estar. Se você deixa suja, você vai chegar, vai estar suja. Se você deixa limpa, você vai chegar, vai estar limpa, tá? Só na questão financeira que é bom você ter alguém aí para compartilhar aí as despesas. Beleza? Outra coisa também que eu dou de conselho para vocês, não coma bobageira, tá? Não coma bobageira. Geralmente a gente que mora sozinho, a gente vai deixar tudo meio no jeito ali. Aí o que vai ter? Vai ter comida processada, vai ter alimentos açucarados, que nem bolacha, por exemplo. Tudo coisa fácil de fazer, tá? E aí que mora o perigo, pessoal. Porque assim, ó, se você mora sozinho, por exemplo, a tendência de quem tem depressão morando sozinho, ela aumenta um pouco, tá? Então imagina você desenvolver uma depressão aí morando sozinho, é complicado, hein? E a comida que você come, ela influencia muito nesse desenvolvimento da depressão. Então se você já mora sozinho, já é um fator que vai te ajudar a ficar com depressão. Aí se você come mal, vai ser pior, tá? Então esqueça miojo, tá? Eu sei porque o miojo, ele é uma comida fácil de fazer. Eu, inclusive, já comi muito miojo, me arrependo disso, entendeu? Graças a Deus não peguei nenhum, eu acho, né? Pelo menos eu acho, que não fiquei doente comendo miojo, mas se eu pudesse voltar atrás, eu não faria isso. Por exemplo, miojo, mortadela, salame, que mais? Aquela linguiça calabresa, tudo que é fácil, a gente tende a ir por esse caminho. Mas existem algumas comidas fáceis que você consegue fazer e que não são processadas. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo para vocês, batata doce. Batata doce é uma comida muito saudável e que você faz ela em 10 minutos. Você pega, corta a batata doce ali, joga na água, ela esquenta, pronto, já está uma refeição feita. Por exemplo, ovo frito. Ovo cozido, vamos pegar ovo cozido, porque ovo frito você já coloca gordura ali, já vai estragar o ovo, mas enfim, ovo cozido, você coloca o ovo ali 10 minutos, tá? Então você pode até colocar o ovo no mesmo recipiente da batata para fazer em 10 minutos, os dois tá pronto, você tem 2 comidas em 10 minutos. O miojo é 3 minutos, só que você está pagando com a tua saúde, né? Tem isso também. Tá, você vai fazer uma saladinha de tomate ali, por exemplo, é rapidinho para fazer, numa saladinha de couve, faz uma couvezinha refogada ali. O feijão, por exemplo, você pode cozinhar feijão para uma semana. Você cozinha uma panelada de feijão, congela a metade, ou congela os potes, tudo se você quiser, né? Um jeito que fica fácil ali de descongelar. Aí, por exemplo,
Você esquenta o feijão ali, coloca no prato, mais a batata doce uns 10 minutos, mais um ovo ali. Assim, alimentos que nem carne de boi, por exemplo. Carne de boi é 5 minutos, você coloca ali na frigideira. Não precisa nem de óleo, com o próprio óleo da carne de porco mesmo é 5, 6 minutos, você já está preparado. Entendeu? Já está preparando ali enquanto você faz a batata doce. Outra coisa que é fácil de fazer também, o porco ele é mais complicado para fazer porque né, tem a questão de bactérias, mas dá para você deixar ferventado, por exemplo. Ferventa ele durante um tempo, uma panelada, aí você deixa no pronto, só no jeito, só de dar mais uma tostada ali na hora, tá? Tem também o frango, dá para você dar uma ferventada também, porque o frango demora um pouquinho mais, você dá uma ferventada, aí depois que você vai comer, você dá mais uma esquentadinha ali, dá uma fritadinha ali, fica show de bola. Então, dá para viver tranquilo sem miojo, tá? E miojo, como eu estava falando anteriormente, se você come muita saúde processada, muita comida processada, a tendência de você desenvolver depressão é maior, tá? Porque a comida processada, ela danifica o teu intestino, a microbiota intestinal e o intestino, você estando ali com o intestino doente, as chances de você desenvolver depressão é muito maior. Então você tem que cuidar muito do intestino, tá? E essas comidas que eu falei para vocês, tudo cuida do intestino. Tem ali esses alimentos são ricos em prebióticos, né? Que são comidas por probióticos, as bactérias intestinais ali, que você alimentando elas, seu intestino ele vai ficar mais saudável e vai evitar menos problemas aí de saúde, também problemas com depressão. É importante também você ter alguns amigos, né? Alguns amigos, aqueles amigos que você sempre, não aqueles amigos que você encontra aqui, depois você vai encontrar lá, sei lá, daqui 7, 8 meses de novo, amigos de trabalho, por exemplo, às vezes é assim, né? Então é bom ter amigos assim, tipo vizinhos que você está encontrando toda hora, tal, né? Todo final de semana você se encontra ali, amigos. Quanto mais, é difícil encontrar hoje em dia amigos que sejam amigos mesmo, mas quanto mais amigos, melhor, não quanto mais amigos assim no sentido de números, mas quanto mais amigos no sentido de proximidade, de ser amigo mesmo ali, é importante também, pela questão até da depressão, né? Quanto mais amigos você tem, menos as chances de você ter depressão. Então, eu quando morava sozinho, por exemplo, os vizinhos, assim, eu não conhecia ninguém. Então, eu tinha que desenvolver assim uma amizade com os vizinhos ali, tal. É mais tranquilo, né? Ter alguém para conversar ali no momento que você sai, dar uma olhada na rua, assim, não tem ninguém, por exemplo, se tiver um vizinho para conversar ali, você pode ficar trocando ideia ali, tal. É importante se relacionar morando sozinho, beleza? Outro conselho também que eu dou para vocês, né? Guardar uma grana, beleza? Não que você vá gastar tudo, não gaste tudo, sempre guarde um pouquinho, tá? Às vezes se precisa, né? Às vezes dá uma emergência, alguma coisa assim, você morando sozinho, sem dinheiro. Bom, você morando sozinho já é difícil, sem dinheiro é pior ainda. Então sempre guarde um pouco, não gaste tudo, beleza? Tente cuidar da sua saúde, como eu falei anteriormente, principalmente na questão da alimentação, que eu já falei aqui, né? Mas assim que você puder fazer um exercício, alguma coisa, uma caminhada, tal, manter a saúde top, né? Saúde em dia, para evitar algum possível problema que possa acontecer ali se você está morando sozinho. Por exemplo, você está morando sozinho e você dá alguma coisa em você ali, um começo de infarto ou alguma coisa assim, às vezes você está morando sozinho e ninguém vai saber que você teve ali, se você precisar de ajuda, às vezes ninguém vai dar uma olhada ali na sua casa, ali, só vai perceber quando já é tarde demais. Então, por isso que é bom você cuidar da saúde. Quanto mais você cuida da saúde, menos problemas você pode ter. Bom, pessoal, no mais eu acho que é isso, tá? Esse vídeo eu fiz sem roteiro nenhum, tá? Eu fui falando aqui do que veio em minha cabeça, às vezes pode ser que falta alguma coisa, tá? Se você tiver alguma dúvida aí, quiser compartilhar alguma coisa, se você mora sozinho e quer compartilhar alguma coisa, escreva aí. Bom, hoje eu moro sozinho ainda, tá? Eu comecei a morar sozinho em 2005, como eu falei pra vocês, né? Na verdade foi com amigos, aí em 2009 eu já estava morando sozinho. Houve uma época daí que eu precisei cuidar da minha mãe de 2015 até 2017, uns 2 anos e meio mais ou menos, daí eu voltei pra casa da minha mãe, aí depois eu saí de novo, agora eu estou morando sozinho de novo, daí de 2017 pra cá, sempre morando sozinho, beleza? Então como falei pra vocês, eu tenho uma experiência já, eu não sei tudo, lógico, apesar de eu estar morando sozinho durante muito tempo, eu acredito que eu não sei muita coisa, mas é sempre bom aprender. Se você tem alguma coisa para compartilhar aí, escreva aí nos comentários, beleza? E se você tiver alguma pergunta que eu não falei aqui no vídeo também, escreva aí, talvez a gente pode fazer um outro vídeo aí respondendo essa pergunta, beleza? Então é isso. Vamos ficando por aqui. Até o próximo.